Eu sou a professora Edinalva e estou aqui hoje no plantão de dúvidas para a disciplina Administração Estratégica. Antes, eu vou estar revisando todo o conteúdo dessa disciplina. Na unidade 1, foi visto os fundamentos da estratégia. Nesse momento, é muito importante para que a empresa, a organização, ela identifique a importância de efetuar a estratégia da sua vida em si. Por quê? Diante das incertezas de mercado, dos negócios, é necessário que as organizações reflitam sobre si. Então, nesse momento, ela deve efetuar alguns questionamentos para que ela, de fato, efetue um planejamento estratégico consistente, baseado em dados. E nesse momento, ela deve se questionar em que situação estamos, em qual situação desejam estar, ou como desejam estar no futuro e como podem enxergar lá. Dessa forma, vai permitir com que os dirigentes da organização avaliem as condições do setor, no ambiente que ela está inserido. Nesse momento, ela deve avaliar a região que ela atua, os seus clientes, quem são os seus concorrentes, a tendência de consumo do seu produto, as fortes pressões competitivas e os fatores combinados que aí exercem sobre essa influência. Estratégia. O que é estratégia? Alguns pensadores, eles pensam que estratégia é um esforço nas organizações em encontrar maneiras de se diferenciar no mercado, criando vantagens em relação aos seus concorrentes. Pode ser essas vantagens através do produto ou serviço, ou algo que agregue o produto, um serviço, enfim. Para outros pensadores, eles acreditam que estratégia é entendida como um conjunto de planos da organização, e esses planos podem ser de curto, longo prazo, da própria atividade de gerenciamento e da sua dinâmica, que combinados levarão a organização a garantir a sua sobrevivência e alcançar os melhores mercados. No âmbito empresarial, a estratégia permite fazer com que as organizações conquistem posições de mercado por um meio de planos claramente definidos, e esse plano deve ser muito claro para que seus gestores de fato possam concretizar, implementar, agir, pautados em objetivos estabelecidos. Para que as organizações possam ter sucesso nesse planejamento, irá depender do nível do conhecimento que a organização tenha das suas capacidades, da sua fragilidade, conhecer os seus concorrentes e o mercado como um todo, o mercado para o qual ela está inserida e é um mercado para o qual ela atende os seus clientes, seja clientes, pessoas individuais ou empresas. Dentro dessa disciplina, nessa unidade é estudado o modelo estratégico, onde visa análise do ambiente. Nesse momento, a empresa tem que efetuar uma análise interna, verificando todas as suas condições, todos os seus processos, todo o seu capital intelectual, E também o externo, o momento onde que ela está inserida, não no momento, na sua estrutura física, no local, mas assim na amplitude da onde o seu produto e serviço chega. Estabelecer diretrizes organizacionais, ou seja, a partir da missão e visão,
onde a empresa ela vai começar a efetuar o seu planejamento estratégico a partir da missão e visão. Formular as estratégias, ou seja, as ações que de fato implementar as estratégias, ou seja, empregar os esforços necessários para que as ações sejam concretizadas. Nesse momento, esses esforços podem ser humanos e também máquinas, equipamentos. E controle estratégico, análise dos indicadores, ou seja, efetuar uma análise de tudo aquilo que foi efetuado para verificar se realmente está de encontro com aquilo que a empresa, que a organização planejou. Na unidade 2, nós estudamos análise de ambiente. Nessa unidade, o Bulgakov, ele diz assim, que o ambiente ele pode ser definido como um conjunto que apresenta algum tipo de influência direta ou potencial sobre as operações. Então, nesse momento, no momento de efetuar a análise, o planejamento estratégico, é necessário verificar alguns ambientes que a organização ela está aí inserida e ela é influenciada. Então, nesse momento, o primeiro ambiente é o ambiente imediato, ou seja, são os fornecedores, os funcionários, clientes, sindicatos ou outras organizações que de alguma maneira têm um vínculo com a organização e interferem no seu meio. Depois tem o ambiente geral, que são os aspectos sociais, culturais, legais, políticos e econômicos e também os tecnológicos. Ou seja, esse ambiente, quais são os fatores que de alguma maneira irão influenciar no planejamento estratégico da organização. E o ambiente global, que são, na verdade, as forças que ultrapassam as barreiras nacionais e uma inter-relação causada pelo processo de globalização. Então, nesse momento, são todas as situações que ocorrem no momento que a organização ela visa, como um planejamento estratégico, efetuar um trabalho fora, né, do país, ou seja, num outro contexto. Na unidade 3, nós estudamos os modelos e ferramentas da análise de ambiente. Nessa unidade, ela diz assim, que as análises dos ambientes são feitas sempre de modo setorial para que possam avaliar as forças competitivas de um determinado mercado. Então, nesse momento, um dos autores citados no estudo nessa unidade, que é o Mark Porter, que ele diz assim, ele publicou um artigo, né, e ele aponta 5 forças competitivas. A primeira é a rivalidade entre as empresas existentes, que avalia o nível de agressividade dos concorrentes, né, tanto em termos de preço quanto todos os aspectos voltados à marketing. Não sei se vocês se recordam, mas nesse momento entra as análises dos 4 P's. Novos entrantes, ou seja, avalia os riscos de novos concorrentes no mercado. Se a empresa ela fabrica um determinado produto e ela já está inserida no mercado, ela tem que avaliar essa possibilidade de novos concorrentes. Poder de barganha dos clientes, ou seja, os consumidores do produto ou serviço, eles exercem pressão sobre o setor por menores preços e qualidade superior. Então, de alguma maneira, os clientes eles vão estar aí exigindo da organização. E a organização, por sua vez, ela deve considerar esse aspecto para o seu planejamento. Poder de barganha dos fornecedores. Nesse aspecto aqui,
são aqueles que também eles podem exercer pressão, porque eles são monopólio, eles sabem que eles detêm de alguma matéria-prima ou de algum serviço ou de algum componente importante para determinados setores. Então, nesse momento, o fornecedor ele pode ter ali um poder de barganha. Desta forma, enfatizo, as organizações elas devem também avaliar esse aspecto. Ameaça dos produtos substitutos, ou seja, os produtos ou serviços, que são oferecidos no mercado que possam ser substituídos daquele que a organização aí oferece para o mercado. Então, nesse momento, os produtos substitutos eles devem ser muito bem analisados, avaliados, para que a organização em si, no momento de efetuar uma análise para o seu planejamento, ela possa aí se precaver de alguma situação indesejada. Algumas ferramentas são estudadas nessa unidade. Vou estar falando para vocês a matriz SWOT, que é uma análise das forças e fraquezas. Nesse momento, a organização ela tem que se olhar internamente e verificar quais são as forças dela e qual é realmente a fraqueza dela. E pontuar e trabalhar. E analisar as oportunidades e ameaças, que significa analisar o ambiente externo da organização, o que vem de fora e que ameaça a organização, e o que está fora dela, da organização, e ela enxerga e identifica como oportunidade. Então, nesse momento, a empresa ela também tem que pontuar e verificar as possibilidades aí de realmente de tratar essas ações. A matriz BCG, que ela deve ser utilizada para o posicionamento do produto ou de linhas de produto, Ela deve ser considerada na análise do tamanho de mercado, seus índices de crescimento e a participação de mercado. Na unidade 4, nós estudamos diretrizes organizacionais e a formulação de estratégias. Neste momento, as diretrizes são seus referenciais estratégicos para o desenvolvimento da estratégia. Então, o que quer dizer? A empresa ela deve definir o seu negócio, o que de fato ela faz, se ela produz um serviço ou se ela produz produto, Ela deve definir a sua missão, qual é o propósito da empresa, o propósito da organização e a visão. A visão é para a qual, daqui a algum determinado período, onde ela almeja estar. Nesse momento, ela deve determinar, porque a partir da visão, ela vai identificar o caminho que ela deve realmente tracejar para atingir os seus objetivos. E os valores são pontuados aqui, os valores, aquilo que a empresa acredita. Os objetivos da organização, eles são resultados que a organização deseja atingir, quer sejam qualitativos ou quantitativos, num prazo determinado. A partir de definir a missão e a visão, serão definidos os objetivos das organizações. Então, eles podem ser classificados quanto à natureza, estar relacionado à esfera operacional do processo, quanto ao prazo, que pode ser estabelecido num curto, num médio ou num longo prazo, ou a forma, distinguir entre objetivos quantitativos e qualitativos. Então, no momento que a organização ela define a sua missão e a sua visão, ela tem que preparar essa informação, como vai ser a natureza, o prazo e a forma. E a partir daí, desencadear realmente um planejamento. O modelo para a elaboração da estratégia, como na unidade está descrito, é a matriz ANSOF, Um exemplo lá, onde aqui os
produtos, os existentes e os novos, os mercados e os novos e os existentes. Então, exemplo, se a empresa ela já existe, né? Mas ela quer desenvolver um novo produto, então ela tem que entrar nesse quadrante, onde ela vai efetuar todo um estudo de desenvolvimento de produto. Nesse momento, vai estar considerando o produto em si, todas as suas características, todas as suas particularidades, toda a sua funcionalidade, da mesma maneira que ela vai para o mercado, para o ambiente externo, identificar se aquele produto vai ser aceito para um determinado público, né, que vai consumir esse produto. E daí ela tem que efetuar esse trabalho, por quê? Senão se ela não tem a informação externa, ela vai efetuar todo o investimento de um produto. No momento que ela vai vender esse produto para o mercado, se não existir uma aceitação, a empresa ela vai ter um prejuízo. Então, para que ela não tenha isso, ela efetua aí externamente um estudo para verificar a aceitação desse produto. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Determinar quanto a organização terá de mudar para que a estratégia escolhida possa ser implementada. Então, ela deve verificar se ela vai estar no momento de continuação, né? Ou seja, numa situação onde ela vai repetir os padrões de produção, comercialização, relacionamento com clientes e funcionários. Ou mudança de rotina, né? Internamente vai estar relacionado no relacionamento da empresa e seus produtos com os clientes, né? De forma para que os clientes possam perceber a existência desse produto. Mudança limitada, no sentido de caracteriza pelo lançamento de novos produtos, né, com alguns graus de diferenciação daqueles que já existiram. Mudança radical, no sentido assim, de fusões, aquisições de organizações, que ocasionam algum tipo de mudança. E o redirecionamento organizacional, que são os impactos que as mudanças mais profundas ocorrem no momento aí de fusão e aquisição de empresas. Análise organizacional, que de fato vai determinar a hierarquia da organização, os setores existentes da organização, né? E a comunicação como é entre si. Análise cultural, né, onde vai verificar a influência da cultura de menor ou maior grau no comportamento dos seus membros, tornando aí fácil compreender a importância para o sucesso da implementação do planejamento estratégico da organização. Abordagem de implementação, que vai enfatizar a importância dos gestores na implementação das estratégias, ou seja, os gestores, eles são peças fundamentais, essenciais para um processo aí de implementação de estratégia dentro da organização. Eles, por sua vez, estarão sendo a interface entre o operacional e a direção da organização. E avaliar os resultados da implementação, que é avaliar os resultados implementados e com a possibilidade aí de propor melhorias, ajustes aí diante do processo. Na unidade 6, vamos estudar o controle estratégico. O que é? Consiste na elaboração dos indicadores de desempenho e o monitoramento das atividades. Então, nesse momento, a partir do momento que a empresa ela já definiu a sua visão, ela começa a se desencadear como ela vai atingir aquele objetivo. Se ela, um exemplo, se ela deseja crescer, conquistar o mercado nacional dentro de 5 anos, o que ela precisa fazer, efetuar internamente
para que de fato o seu produto seja conhecido nacionalmente e consumido pelos clientes. Então, nesse momento, ela deve efetuar o seu planejamento e a partir do momento que ela efetuar as ações, ela tem que começar a medir. Efetuar a medição se de fato o que está sendo realizado está tendo uma eficácia diante daquilo que foi implementado. Depois, ela deve criar sistema de monitoramento e medição, continuar medindo e verificar através da monitoração. Comparar os dados, né, com os objetivos estabelecidos. No momento dos objetivos estabelecidos, ela vai determinar uma meta. Voltando no exemplo, se ela deseja conquistar o mercado nacional em 5 anos, então ela vai segmentar a cada 6 meses e a cada 6 meses ela faz uma projeção de crescimento e ela deve ali a todo momento efetuar as suas análises, não esperar os 5 anos para poder efetuar uma análise, né? E de fato avaliar os resultados e a adoção das medidas corretivas. Implementou as ações, ela identificou as ações, implementou e nesse momento, através dos indicadores, dos números, ela faz todas as suas análises e vai monitorando e implementando as ações corretivas para que no segundo semestre ela de fato não repita os mesmos erros do primeiro semestre, se caso a projeção dela, no exemplo que foi citado, é ser conhecida nacionalmente aí, em 5 anos, dentro do seu segmento, dentro do produto e serviço que ela irá oferecer. Com isso, eu concluo a revisão do conteúdo. Vamos para um breve intervalo e voltamos já para as dúvidas.